gente! Bem-vindos a mais um Conversa com Juju. E hoje nós vamos falar sobre um documentário, vamos comentar um pouco aqui sobre o documentário O Dilema das Redes. Então, se você ficou interessado, vem comigo que é sucesso. Bom, esse documentário já começa com uma frase assim, de impacto mesmo, para mostrar o peso que é tudo isso. E a frase é a seguinte: Nothing vast enters the life of mortals without a curse. Quis falar em inglês para ficar bonito, mas em português é basicamente: nada de vasto entra na vida dos mortais sem uma maldição. Que é o caso das nossas queridas, não tão queridas, mas bem queridas, redes sociais. E aí, o documentário ele traz vários depoimentos, várias falas de pessoas muito importantes no meio, assim, de psicólogos, de professores, uma professora de Harvard e tudo mais, e também, principalmente, traz depoimentos de pessoas que trabalharam nesses meios, tipo, engenheiros da computação e tudo mais, cientistas tecnológicos, que trabalharam em grandes empresas, assim, grandes redes sociais, como o Facebook, como o Twitter, WhatsApp, Instagram, Pinterest, Snapchat, entre várias outras redes sociais que existem no nosso mundo hoje em dia. E aí, ele vem tratando sobre alguns casos. Por exemplo, como esse mundo de rede social mexe com a gente, mexe com o nosso psicológico, com o nosso jeito de se vestir, de querer se mostrar pro mundo. E também fala muito sobre fake news e tudo mais. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre essas coisas. Então vamos lá, né? Uma coisa que o documentário ele deixa muito certo ao longo dele todo é que se você não tá pagando por um produto, quer dizer que você é aquele produto. Ou seja, a partir do momento que a gente tá lá, na frente de uma telinha, vendo qualquer coisa assim no nosso feed, passando, e vai surgindo várias propagandas, vários anúncios, alguém tá pagando para aqueles anúncios tá ali, e alguém tá lucrando por aqueles anúncios, entenderam? Então tudo isso são anúncios, são propagandas pra ganhar a gente. São baseados no que a gente gosta, no que a gente procura, e tudo isso é pra ganhar mais dinheiro em cima dos nossos dados e tudo mais. E aí vem uma coisa que é o capitalismo de vigilância, que é basicamente lucrar a partir de dados coletados desenfreadamente. Essas empresas, elas só pensam e só querem modificar o que você faz, modificar o que você pensa e modificar o que você é. É como eu falei antes, nós somos apenas números que geram mais números. Sacaram? Então, é basicamente isso. E aí, nisso tudo, com toda essa nova geração e toda essa nova era, vem aquele negócio de, psicológico, né? Tanto é que a geração Z, que sou eu e são as pessoas que nasceram de 1996 pra cá, elas vão ter um celular antes do ensino médio, E a partir disso, foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos que mostrou que, de 2010 pra cá, o número de meninas que se automutilaram e se suicidaram cresceu mais de 100%, 120% em relação à primeira década do século. E, claro, isso pode sim se dar ao fato das redes sociais, porque a partir do momento que você é uma criança, que nem mostra no documentário isso, porque o documentário ele mostra uma família, né? Mostra uma família e essa família tem vários problemas e tudo mais. E nisso tem uma garota de 11 anos e ela posta uma foto e, tem poucas curtidas, aí pra ter muitas curtidas ela tem que colocar vários efeitos e tudo mais. E mesmo assim, ainda tem alguns comentários, falando sobre a aparência dela e tudo mais. E isso mexe muito, porque, assim, é basicamente uma criança, tem 11 anos, então, assim, você não tem tanto pensamento pra saber o que você tem que absorver pra sua vida e o que você tem que simplesmente ignorar e falar, é invejoso sim, só que é o meu mal. E esse é o mal da sociedade, crianças de 10, 11, 12 anos com o celular na mão, vendo tudo de pior que tem nessas redes sociais e levando isso pro pessoal, se sentindo cada vez mais inferiorizadas e mais com a certeza de que tem que alcançar um nível de beleza que é inexistente, só tem em revista, cara, entendeu? Então isso é uma coisa muito preocupante que, assim, tem que ser
tem que ser vista, tem que ser falada, tem que ser tratada. Agora eu vou falar um pouco sobre um assunto que foi bastante abordado do meio do documentário pro final. E ele começou falando o quê? O nosso feed, a nossa barra de pesquisa, eles são organizados para atenderem às nossas necessidades. Tipo, se eu pegar o celular da minha mãe, o celular do meu pai, o meu celular e o celular da minha irmã, se a gente pesquisar, tipo, a mesma coisa assim, vão dar pesquisas diferentes, tipo, vão dar sugestões diferentes. Por quê? Essas sugestões são baseadas no que a gente pesquisa, no que a gente se interessa diariamente. E aí elas são basicamente organizadas para nos satisfazer. E aí queria aquele negócio da polarização. Tipo, eles falam sobre a polarização política e tal. E aí também surge o fato que eu falei um pouquinho lá no início que a gente ia falar, que é a fake news. Por exemplo, uma notícia no Twitter, uma notícia falsa, ela se espalha 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Então, assim, como que você vai disputar com uma coisa 6 vezes mais forte que você? Chega a ser injusto uma coisa dessa. E aí, a gente chega na parte da política. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, o documentário inclusive fala um pouco sobre isso. Aqui no Brasil, o presidente... lá em 2018, ele foi basicamente eleito por rede social, porque o tanto de fake news que começou a rodar e tudo mais foi, assim, exorbitante. Vocês têm noção disso? Tipo, do declínio que é isso? Tipo, a nossa democracia realmente está em declínio, né? Assim, não tem nem muito o que falar. E assim, não é só aqui, com certeza... Tem aqui, mas também tem em outros países, assim como teve nas eleições para presidente dos Estados Unidos em 2016. Então, assim, é uma coisa que tá afetando real o mundo inteiro. E aí, junto com tudo isso, surge aquele negócio de que, através dessas plataformas, ficou muito mais fácil de propagar discursos manipuladores, tipo... Porque um vídeo assim no Facebook, ele pode ter milhões de visualizações, ele pode né, que assim, muito rápido. E aí acaba que são discursos que que te manipulam e te fazem acreditar numa coisa que na maioria das vezes não tá certa e é apenas uma teoria da conspiração e tudo mais. E o documentário, ele também aborda isso com a família lá, que é como... a família passando por isso tudo, e o garoto, ele meio que começa a ver várias coisas sobre, tipo, não vote e tudo mais, diga não ao voto. E aí ele vai pra uma passeata e acaba que dá tudo errado, e ele vê que tudo aquilo de que ele tava, tipo, ele tava ali vidrado, não era nada daquilo do que ele imaginava, entendeu? Tipo, ele tava vivendo num mundo totalmente oposto do que o que ele queria viver e do que ele pensava que ele tava vivendo. E aí, nisso tudo, surgem os discursos de ódio, discursos manipuladores e tudo mais. E é uma coisa fácil e barata de se fazer, entenderam? Por exemplo, pega nos dias de hoje, no nosso tempo de agora, o coronavírus. Tanta notícia falsa, tanta coisa que, tipo, as pessoas falaram e milhões assistiram e acreditaram naquilo, por exemplo, tipo, se você beber água, você não vai poder pegar o coronavírus. Ou então, se você comer comida chinesa, você vai pegar o coronavírus. Tipo, mano, é muito sem noção. Porque é muita desinformação, o pessoal pensando que o corona surgiu agora, sendo que existiam outros tipos, mas esse é o mais forte. Aí o pessoal fala que é tudo coisa do governo, porque o governo quer matar as pessoas e precisa de uma desculpa, ou então que o governo tá fazendo tudo isso pra algo muito maior. Então, tipo, é muita desinformação que acaba confundindo todo mundo. E é como a gente já disse, a gente vai da era da informação pra era da desinformação. Vou beber água. E a partir disso, a nossa sociedade fica cada vez mais incapaz de se reestabilizar. Se continuar assim, daqui pra frente só vai piorar, 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 até surgir algo muito pior que possa destabilizar o mundo inteiro, digamos assim. Sei que parece uma coisa muito longe, uma coisa impossível de se acontecer, mas não tá tão longe. Com toda essa digitalização e tudo mais, tem arruinar a economia global, assim como pode arruinar muitas outras coisas, tipo assim, no setor mundial, assim, mundialmente falando, não só em determinado país ou determinado continente, a gente tá falando do mundo inteiro. Porque a internet,
ela é um modelo de negócio muito errado. O jeito como ela acontece, o jeito como ela atua no meio dessas pessoas que não sabem nem da metade das coisas que estão acontecendo ali. Tipo, você tá numa tela aqui, mas por trás de você tem milhões de algoritmos funcionando pra te fazer ficar cada vez mais alienado a tudo aquilo ali. E assim, não que não exista assim uma reversão, uma coisa que a gente só vai ter a piorar se a gente continuar assim. Se a gente continuar assim, sim, só vamos piorar. Mas claro, a gente pode voltar, assim, a gente pode refazer tudo isso. E pra começar com isso, né, a gente tem que ter o quê? Uma regulamentação maior. Tipo, porque a partir do momento que você estava na televisão, você tinha uma certa regulamentação porque o seu filho podia ver, tinha algumas regras do que podia ter ali e do que não podia. Mas nesse meio que é a internet, tudo é liberado, digamos assim. Tipo, uma criança que tem um celular com a internet, ela tá vulnerável a qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de coisa. E aí, surge a etapa final, que é a internet, ela foi sim feita como um bem maior. Ela foi criada pensando numa coisa maior. Por exemplo, o cara que criou a curtida, que ajudou a desenvolver a curtida lá do Facebook, ele falou que de início a ideia deles era fazer com que as pessoas ficassem mais unidas, vissem, percebessem, sentissem que elas estavam mais próximas de algum jeito. Mas a gente consegue ver que hoje em dia não é bem assim, né? Tipo, cada curtida que uma pessoa tenha mais que você é um motivo para te deixar triste e se sentindo inferior. Então, assim, a internet sim começou com uma boa causa, mas acabou que ela se tornou algo totalmente do que ela queria. Ela passou da coisa certa a se fazer para coisa legal a se fazer, para coisa assim mais bem engajada a se fazer, entenderam? Então é basicamente isso. É um documentário muito bom. E eu super recomendo mais uma vez. E também eu agradeço ao Thiago, porque assim, realmente não sei o que eu faria se eu não tivesse assistido, assim. Ele tá apresentando várias coisas legais esse ano, assim, de quarentena. E são assuntos que realmente a gente tem que ficar mais informado, porque vai ser o nosso futuro. Daqui a um tempo, isso tudo que eu tô falando aqui, isso tudo que o documentário apresentou, vai ser uma coisa muito mais presente. Vai ser uma coisa que vai acontecer, no caso. Então é isso aí, pessoal. Até daqui a pouco, até mais um vídeo, porque eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou vir com mais, porque ainda tenho mais uns 3 vídeos pra gravar. Basicamente isso, espero que vocês tenham gostado. E agora eu tenho luzinhas no meu quarto, então vai ficar piscando sim, porque é legal, entendeu? Um beijo, curte, comenta, compartilha, faz o que vocês quiserem. E até a próxima.